Olá você, tudo bem? Uma das propriedades mais importantes dos neurônios é a sua capacidade de produzir o impulso nervoso. Professor, qual a natureza deste impulso? Qual a velocidade deste impulso? E como se forma este impulso nervoso nas fibras dos neurônios? Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E este é o assunto da nossa aula de hoje. Após a vinheta, Fisiologia Humana, Impulso Nervoso, Potencial de Ação. Especialmente para você. Vamos lá? Ok! Seja muito bem-vindo a mais uma aula pelo método Biomap em nosso canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E se ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações. Aula de hoje, vamos conversar em detalhes sobre o impulso nervoso, mais especificamente o potencial de ação. Sabemos que o impulso nervoso é de característica eletroquímica. Ele tem uma parte do impulso que é elétrica e tem uma parte do impulso que envolve neurotransmissores e sinapses neuronais. Mas nesta aula, em específico, iremos nos deter à questão do potencial de ação. Ok? Vamos à aula? Primeiramente, algumas características são importantes na análise do estudo do impulso nervoso, mais especificamente o potencial de ação. Que características nós podemos levar em consideração antes de estudarmos de maneira mais detalhada como funciona o processo de impulso? A coisa mais importante sobre a característica do impulso nervoso é você entender a polaridade dos neurônios. O neurônio ele pode estar em repouso ou ele pode estar estimulado. Muito bem. Um neurônio em repouso, tá certo ou não? A face externa da membrana celular, ela se mantém positiva e a parte interna da membrana celular se mantém negativa. Um neurônio, quando estimulado, inverte-se essa polaridade, de modo que a membrana celular externamente fica com potencial negativo e internamente com potencial positivo. Então, se você mede a milivoltagem de uma membrana neuronal e ela está positiva do lado externo e negativa do lado interno, você diz que o neurônio está em repouso. Caso contrário, você diz que ele está estimulado, ou seja, em potencial de ação. Ok? Outra coisa importante é que é essa inversão das cargas que produz o impulso nervoso, que faz com que o neurônio saia do estado de potencial de repouso para o estado de potencial de ação. Esse potencial de ação é um sinal elétrico que permite a comunicação de longa distância entre neurônios, é extremamente rápido, velocidade de 2 metros por segundo ou 720 km por hora e de natureza eletroquímica. Tá certo? Embora que vamos nos deter em nossa aula a parte elétrica do impulso nervoso. Beleza? Como isso pode ser analisado? Ora, vamos para aquele gráfico clássico de análise de potencial de ação. É esse gráfico aqui. É um gráfico que aparece muito em provas. É muito comum você pegar questões, porque esse gráfico é o gráfico mais clássico, é o gráfico mais referencial para que você possa estudar o potencial de ação. Beleza? Essa reta vertical aqui, ela se refere à voltagem, que é medida em milivolts. A reta horizontal, ela se refere ao tempo. Tempo este que é medido em milissegundos. Então aqui você tem o 0,
1, 2, 3, 4 e por aí vai, ok? Muito bem, nós temos aqui uma fibra neuronal. Essa fibra, quando você olha para ela, você verifica que ela está positiva do lado externo, do lado extracelular, e está negativa do lado interno, do lado intracelular. O neurônio em repouso apresenta um maior percentual de íons sódio no meio extracelular e um maior potencial, um maior quantitativo de íons potássio no meio intracelular. Professor, então quer dizer que o neurônio estável, o neurônio em repouso, o neurônio sem ter disparado um impulso nervoso, ele se apresenta em hipertonia de potássio no meio intracelular e hipertonia de sódio no meio extracelular. Isso. Quem garante isso, professor? Quem garante é a bomba de sódio e potássio, proteínas específicas que estão inseridas, ok, na camada bilipídica da membrana plasmática neuronal, proteínas estas que gastam ATP, que consumindo ATP, tá, transporte ativo primário, faz com que o sódio seja transportado para o meio extracelular e o potássio transportado para o meio intracelular numa proporção 3:2. Como assim, professor? Para cada 3 sódios que saem, para cada 3 íons sódios que saem, 2 íons potássio entram. E aí, o desequilíbrio entre o quantitativo dessas cargas faz com que a membrana internamente mantenha-se com gradiente negativo e a membrana externamente mantenha-se em gradiente positivo, caracterizando assim o potencial de repouso da fibra neuronal. Beleza? Essa fibra em repouso, ela mede, um neurônio mede, nessa fase de potencial de repouso, cerca de menos 70 milivolts, ok? Uma voltagem negativa. E aí, nesse momento, o neurônio é estimulado, tá aqui, ó. Ele é então estimulado. Ao receber um estímulo, o que acontece? Acontece a abertura dos canais de sódio existentes na membrana, o que faz com que haja uma entrada de sódio, ok, para o meio intracelular, fazendo com que esse meio interno, essa membrana no meio interno, ela fique menos negativa, fazendo com que essa voltagem ela saia de menos 70 milivolts e vá para menos 55 milivolts, o que se chama de limiar de ação. Limiar de ação, por quê, professor? Porque se o estímulo aumentar a intensidade, automaticamente o neurônio sairá do potencial de repouso e entrará no potencial de ação, caracterizado pela despolarização da membrana, que nada mais é do que a inversão das cargas. Então veja bem, ele sai de menos 70, vai para menos 55, quando recebe um estímulo, e essa variação da voltagem é de acordo com a abertura dos canais de sódio. Mas aí, aumentando a intensidade do estímulo, de modo que essa voltagem ultrapasse os menos 55 milivolts, eu vou ter agora a abertura dos canais de sódio, que são chamados de voltagem dependente. Para que eles se abram, depende de quê? Depende da voltagem. A voltagem ultrapassando o limiar de ação, eu tenho uma abertura desses canais de sódio chamado de voltagem dependente, acarretando então uma entrada abrupta, uma entrada forte, uma entrada intensa de sódio. E aí, essa entrada intensa de íons sódios do meio extracelular para o meio intracelular fará com que haja a inversão de polaridade das cargas a nível da membrana celular. É nesse momento aqui que essa voltagem sai de menos 55, ultrapassa 0 milivolts e vai para uma voltagem positiva de mais 40 milivolts. Por quê?
Porque nesse momento você tem a despolarização da membrana, que nada mais é do que a inversão das cargas. Em seguida, disparou-se o impulso nervoso, o neurônio entrou em potencial de ação, ele agora deve retornar ao seu potencial de repouso inicial. O que é que acontece aí? Neste momento ocorre o fechamento dos canais de sódio e a abertura dos canais de potássio. De forma difusional, o potássio então ele sai para o meio extracelular, o que vai alterar mais uma vez a polaridade das cargas. Percebido ou não? E aí está ocorrendo o quê? O que nós chamamos de repolarização. A abertura desses canais de potássio ocorre de tal forma que a quantidade de potássio que sai para o meio extracelular ultrapassa os níveis basais, ou seja, sai mais potássio do que deveria. Aí você vê que a linha de repolarização, ela passa do seu limite, onde se estabelece menos 70 mV e ultrapassa um pouco aqui, ó. Esse é o período que nós chamamos de período refratário, onde está ocorrendo hiperpolarização devido a uma saída excessiva de potássio, digamos assim. Hiperpolarização, ou seja, maior permeabilidade ao potássio. Neste momento, o que acontece, né? Neste momento do período refratário, você terá então a ativação da bomba de sódio e potássio para que se restabeleça os limites basais. O que são os limites basais, professor? Hipertonia de sódio fora da célula, hipertonia de potássio dentro da célula, garantindo então que a membrana se mantenha positiva do lado externo e negativa do lado interno. Ok? Restauração das quantidades basais de sódio e potássio. E assim, tá certo ou não? Vemos como ocorre, tá certo ou não? O potencial de ação pelo neurônio. Aqui a gente tem, tá? Aí dizemos agora, afirmamos agora que o neurônio se encontra novamente em potencial de repouso, logo sejam restabelecidas as quantidades basais. Hipertonia de sódio no meio extracelular, hipertonia de potássio no meio intracelular. Tá certo? Belezinha? Esse potencial de ação, a duração dele é 0,0015 segundos. Poxa, é muito rápido isso, concorda? Sim ou não? Fizemos aqui uma animação para que você entenda. Por quê? Não é a fibra totalmente que precisa despolarizar. Ela vai despolarizando e repolarizando por partes. O que vai caracterizar um movimento de onda do impulso nervoso. Ok? Como assim, professor? Olha só. Aqui nós temos a fibra neuronal em repouso. A fibra neuronal em potencial de repouso, positiva no meio externo, negativa no meio interno. E aí, ele recebe o estímulo, abrem-se primeiro canais de sódio, depois abrem-se canais de sódio voltagem dependente, e aí eu tenho a entrada, né? A partir do momento que se recebe o estímulo, eu tenho a entrada de sódio para o interior da célula, ao mesmo tempo que logo após isso se fecham os canais de sódio, se abrem os canais de potássio, e esse potássio então ele começa a passar para o meio extracelular, retornando as cargas à sua polaridade normal. Ok? Então, à medida que o sódio entra, o potássio sai, o sódio entra, o potássio sai, o sódio entra, o potássio sai, o sódio entra, o potássio sai. Logo após isso aqui, o que você observou? A despolarização da membrana, o neurônio sai do potencial de repouso, volta para o potencial de ação, e imediatamente o que acontece? Ele precisa retornar às suas quantidades basais. Uma vez o meio interno estando bem negativo, o neurônio vai restabelecer o equilíbrio sódio e potássio através da bomba de sódio e potássio. O neurônio agora se encontra em repouso.
Logo que ele retorne o potássio que saiu para o meio interno, retorne o sódio que entrou para o meio externo, através da bomba de sódio e potássio, ele volta ao potencial de repouso, estando apto a mais um potencial de ação. Beleza? Vale salientar que é lei do tudo ou nada. O estímulo tem que ser forte o suficiente para gerar o funcionamento do neurônio, caso contrário ele não irá responder. Belezinha? Show de bola? Beleza? Espero que você tenha entendido, compreendido. Qualquer coisa, retorne um pouco. Tende a ser um pouco complicado, cheio de detalhes, mas não é tão difícil de entender. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Se inscreva no canal e nos encontramos na próxima aula, para mais uma aula de ciências biológicas ou para mais uma aula de autodesenvolvimento. Tchau, até lá!